Zizi in the house, estamos de volta com mais conteúdo direto ao ponto, mais conteúdo, mais informação, menos edição, ou não vão conseguir soltar na frequência que eu quero, certo? Pois bem, estamos de volta aqui e vamos falar um pouquinho sobre estimulantes e como que particularmente eu acho que seja o melhor uso, o melhor custo-benefício deles. Isso inclui também questão de performance e saúde, claro. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Por estimulante, entenda-se tudo aquilo que vai ter um efeito adrenérgico. Toda substância que vá ativar seu sistema nervoso simpático, que é basicamente o de luta ou fuga. Ou seja, eles irão lhe deixar num cenário catabólico. E isso pode e é interessante num contexto, num time específico de déficit calórico. Para ser mais específico ali do meio para o fim, certo? Então nós vamos falar um pouquinho do timing que eu acho interessante estar entrando com estimulantes e destrinchar um pouquinho cada um deles. Pois bem, ainda que seja um vídeo de forma geral, certo? A ideia não é aprofundar em cada um deles. Ficaria simplesmente conteúdo para vários vídeos aqui. Mas qual é o ponto, né? Isso eu tirei da minha última preparação. Cara, estimulante é o tipo de coisa que, quando mal utilizado, ele muito mais vai te piorar do que te ajudar. É pedir para escolher se você quer o tiro na mão ou no pé. Então, literalmente, é o tipo de coisa que, na minha visão, é sempre a dosagem mínima efetiva. Até porque o uso inteligente, já te dando um spoiler do final do vídeo, né? O uso inteligente está no sinergismo entre eles e não superdosar qualquer um deles, certo? Então, vamos entender, né? Por que utilizar um estimulante? Qual o timing para isso? Os pontos que eu vejo interessantes, certo? Ali, do meio para o fim, para a gente ser mais específico, depois de pelo menos umas 10 semanas corridas de um cut ou de uma preparação, que seja, pode ser viável ali depois de 10, 12 semanas, pelo menos 10, você entrar com algum estimulante. Por quê? Porque geralmente é o período que você vai começar a ter uma queda na sua disposição, que você começa a ficar meio zumbi, né? Geralmente é uma média ali do período que demora para chegar à conta dessa preparação e você ter uma queda ali considerável de energia, de força vital mesmo, né? Enfim, ainda assim você poderia fazer um refeed, mas tende a não voltar 100%, né? O refeed acaba que te dá um lastro para tu puxar mais tempo, esse teu cut, essa tua preparação, mas meio que ele não te revive tanto, então é meio que uma questão de tu ir arrastando, certo? Então o estimulante pode ser bem-vindo nesse momento para te dar aquele empurrão final e tu completar ali, digamos, 16 semanas de preparação de cut, 20 semanas, tem quem faça, né? Essa minha última preparação, fechei 17 semanas, né? Enfim, então tem esse ponto a ser considerado. Quando começar a cair disposição, bem, é um momento interessante para você entrar com um estimulante. E lembrar que, por ele ser um estimulante, por ele te deixar num cenário catabólico, considerando que tu já veio de um período aí de déficit, afinal tu tá usando do meio para o fim, é mais um motivo para tu não superdosar. É a dosagem mínima efetiva para tu manter-se no plano e não piorar possivelmente mais ainda a tua performance, tua recuperação, certo? Então, dosagem mínima efetiva. Nunca superdosa uma coisa só, beleza? Outro ponto que pode ser interessante também, quando você não estiver mais respondendo à dieta ou simplesmente você não tem mais margem para aumentar esse déficit, certo? A dieta está muito restrita, ou você não tem margem para aumentar o cardio, ou porque está inviável, lhe falta tempo na sua rotina, ou porque tu jogar mais cardio ainda vai começar a piorar a tua performance e recuperação do treino. Se tu tá treinando ruim, inevitavelmente é questão de tempo pro teu shape, pro teu físico ficar ruim. Isso sempre chega no final das contas. Então, assim, a performance e recuperação do treino são inegociáveis, certo? Então, quando por eliminação tu não tem mais onde mexer em dieta e cardio, né? Tu já fez um refeed, tu reviveu um pouco, te deu um pouco mais de lastro ali para tu seguir o teu cut, a tua preparação, eu acho o momento ideal para tu entrar com estimulante. Então, assim, antes de 10, 12 semanas, não acho necessário, entendeu? Manteria aquela dita cafeína basal, aqueles cafezinhos diminutivo ao longo do dia, tá mais do que suficiente. Tu tem muito lastro de dieta, treino e cardio para mexer nisso, certo? Volume e intensidade de tudo isso daqui. Enfim, um bônus também, né? Estimulante, eu acho que um dos maiores benefícios, né, que eles vão contribuir, não só com esse empurrãozinho, né, essa disposição ali no final, como a capacidade considerável que eles têm de cortar o apetite. Então acaba que tu meio que tem que lidar com aquela sensação de barriga vazia, mas não fome propriamente dita. E claro, né, lidar com a questão de desejo, aquele comer hedônico, né? Então tu pode não passar fome, mas tu vai passar à vontade. E aí aqui eu quero puxar outro ponto. Se tu superdose estimulante,
tu potencialmente pode ficar mais ansioso, mais impulsivo, e isso até chegar a te sabotar nesse quesito da dieta. Então, mais um ponto para a gente usar a dosagem mínima efetiva. Tu quer aquele pouquinho de estimulante para cortar teu apetite, para te manter com lastro para seguir tua preparação. Mas não para te deixar ansioso, não para te deixar impulsivo, e tu tem uma tendência maior para sujar a tua dieta, né, e sabotar teu resultado final, certo? Então, vá somando aí os pontos do porquê menos é mais nesse quesito. Fora que quando dá problema, quando tem colateral, quando estoura a bomba do estimulante, isso estoura de forma aguda. É diferente do esteroide anabolizante e outras substâncias que, enfim, é algo mais crônico para chegar a essa conta. Mas sempre chega, certo? Então, de maneira geral, né, para o time deles, eu acho interessante fazer assim. Pelo menos depois de 10 a 12 semanas, corridas de dieta, de cardio, quando tu não tiver mais lastro para manipular dieta e cardio. E ainda assim, eu acho interessante que tu faça pelo menos um refeed muito bem feito antes, para ver se tu revive um pouco desse teu lastro, a tua capacidade, né, de prosseguir adiante. E aí, uma vez feito isso, tu pode retomar o teu déficit, retomar aquele teu volume de cardio com o estimulante, que vai te dar esse empurrão a mais e, enfim, essa inibição de apetite que, particularmente, eu acho muito válido, eu me beneficio muito disso, certo? Enfim, outro ponto também, porque não superdosar. Estimulante, principalmente quando tu já está exausto, quando já está exaurido, que é a proposta aqui do nosso vídeo, bom, eles vão te exaurir mais ainda, né? Lembra? Eles te deixam um cenário ainda mais catabólico. Então a gente volta àquele papo da performance e da recuperação do treino. Outra questão também, estimulantes vão subir seu batimento cardíaco. E batimentos cardíacos altos, isso pode combinar com um cardio, pode ser até mais interessante, talvez no contexto do cardio, jamais no contexto do treino, certo? Você ficar ali com 110, 120, 130, você ficar ofegante num treino de hipertrofia, treino de resistência, né, maromba, puxar ferro, seja como for, pô, isso é totalmente contraprodutivo. Você está fazendo seu treino acabar antes da hora, você vai ficar pelo meio do caminho. Então, durante o treino, uma das piores coisas que tem é fazer aquele treino louco, insano, entendeu? Isso para gravar, para gerar conteúdo pode ser ótimo, né? Para fazer a novela. Mas assim, efetivo. Treino bom é treino sossegado, é treino com batimento baixo. Para isso, até citar, para isso a gente tem um fármaco muito interessante chamado nicotina. Dosagem pouquinha, né? Particularmente eu gosto ali de um mísero miligrama. Claro que eu não estou pedindo para você fumar, né, essa nicotina, mas pode ser bom e velho chiclete de nicotina. Acho muito interessante, acho muito, infinitamente superior a uma cafeína, né? Eu particularmente gosto de ter deixado dosagem mínima, né? Atualmente estou testando 1 miligrama por quilo de cafeína por dia, jogo no período da manhã e quando acaba que eu treino ali final da tarde e da noite, eu uso 1 miligrama de nicotina como pré-treino e intra-treino, né? Eu deixo chiclete no canto da boca, vou treinar e tem sido muito proveitoso, porque uma vez que a meia-vida da cafeína é muito longa, então eu acabo que eu pego aquele finalzinho ali, né, que vai me ajudar com questão de percepção de esforço e tal. É uma dosagem muito baixa, muito conservadora para me trazer colaterais, e eu tenho a nicotina de forma aguda atuando ali durante o meu treino. Então eu acho interessante fazer esse combo, mas isso requer um manejo ali, né, mais fino, mais requintado. Até porque a nicotina tem um potencial ali, pelo menos moderado, de vício, né? A gente não quer gerar uma adicção, uma substância dessa. Então, cuidado com essa citação, certo? Voltando ao estimulante, outro ponto também. Lembrar que por serem catabólicos, eles vão consumir seu glicogênio muscular e hepático. São vias energéticas, né? São depósitos, são reservas energéticas. Então, assim, tu já vai estar com elas pelo menos parcialmente depletadas, salvo pós-refeed. E aí tu tirar mais ainda é mais uma maneira de tu condenar tua performance, tua recuperação, principalmente tua performance. E lembrar que assim, sem glicogênio, o físico inevitavelmente vai ficar flat, tu não vai encher. Então, quando a gente fala de encher o físico, né, a gente vai para a questão do carb up. Não acho nada interessante você manter estimulantes, por exemplo, numa peak week, que você está depletando e depois você vai encher. Então, pô, se você deixa o estimulante aqui, no momento que é para você encher o físico, ele não vai ser tão responsivo, ele não vai encher tão bem quanto deveria, né? O estimulante meio que ele chupa o carbo, né? Algumas outras drogas específicas, tipo tireoidianos, né? São hormônios ali, estimulantes, de certa forma também. Você também tem essa capacidade de não deixar o físico encher bem. A própria trembolona, por algum mecanismo, ela parece meio que roubar o carbo. Então você carba e no outro dia seu peso faz abaixar. Isso é bem comum, por sinal. E eu noto que não dá para botar a culpa na trebo, mas ela parece, para alguns indivíduos, potencializar esse efeito. Então,
ao longo da preparação pode até ser interessante, ou se esse atleta precisa controlar mais o peso, mas no carb mesmo, que tu tem que chegar a 100%, não acho interessante, né? Agora sim, com certeza que vai ter maior impacto são o bendito coquetel de estimulante, né? Enfim, outro ponto também, eles podem e provavelmente irão piorar o sono. Mais uma vez, tu não dorme bem, tu não recupera bem, tua percepção de esforço vai ser maior, certo? Tua resposta para o carb up, para a dieta vai ser pior, tu vai aguentar menor volume de treino, junta isso com a restrição calórica que tende a agravar tudo isso que eu mencionei, enfim. Então, já perdi as contas de quantos pontos eu somei aqui para a gente ficar sempre na dosagem mínima efetiva. Vou falar um pouquinho em dosagem mínima efetiva. O que a gente tem aqui de literatura e de experiência prática para trazer, certo? Eu acho que a tríade básica ali seria o quê? Cafeína, vamos citar aqui, cafeína, mioibina, um salbutamol. Tem sido muito difícil achar esse terceiro aqui em farmácias. Creio que ele foi descontinuado. Mas eu diria que assim, cafeína, dosagem mínima efetiva, eu diria que 3 mg por quilo. Apesar de que a gente tem estudos mostrando efeito ergogênico ali a partir de 1 a 2 mg por quilo. Mas entendo o contexto da preparação, né? Acho que manter ali 2 a 3 mg por quilo seja interessante, né? Sem te trazer colaterais. Até porque tu vai fazer o sinergismo com outros fármacos, com outros estimulantes. Então, não tem necessidade de tu jogar dosagem de 6, 7, 9 mg por quilo. Temos alguns estudos mais limitados, chegando até essa dosagem. Mas assim, na prática, eu já acho um enorme tiro no pé. Já acho que está super dosando muito essa cafeína. Ela vai te trazer mais malefício do que benefício, principalmente se tu for um metabolizador lento, né? Aí a gente teria que entrar num complexo enzimático, CYP do fígado, que vão metabolizar, degradar, né? Enfim, jogar fora essa questão da cafeína, interação medicamentosa, mas não é o intuito do vídeo. O que eu quero dizer com isso é que tem gente que metaboliza melhor, tem gente que metaboliza pior, digamos assim, né? Metabolizadores rápidos e lentos da cafeína e outros fármacos, basicamente. E isso vai ter relação direta, né, com a questão dos colaterais. Então, você tem que ter uma certa noção como é que você se dá com estimulantes antes de fazer uso de qualquer um deles, principalmente aqueles de meia-vida longa, como a cafeína, né, que vai empilhar no organismo. Como o clenbuterol, tem uma meia-vida muito longa, vai empilhar no organismo, ele vai ficar de um dia para o outro. O clenbuterol que tu toma hoje, ainda tem um restinho dele amanhã. Então, tu tem que levar isso em consideração, certo? Então, cafeína, eu diria que ali 1 a 3 mg por quilo, né? Pode ser mais próximo ali de 3 mg por quilo. Mas se você quiser ser bem conservador, né? Hoje estou testando 1 mg por quilo. Até então foi só sucesso. Ioimbina, algo entre 5 até 20 mg por dia, né? Mulher, principalmente, sempre recomendo ficar nesse limiar inferior. Ioimbina já vai ter uma meia-vida mais curta, mas quando ela bate mal, ela meio que te dá um crash ali emocional na hora, né? Tu fica, enfim, meio, como é que eu posso dizer? Tu vai do céu ao inferno muito rápido. Tu tem uma pequena crise de ansiedade e depois dá um crash ali. Parece que tu fica meio down. Então isso tem o potencial de, por mais que a meia-vida dela seja curta, tem o potencial de meio que estragar o teu dia, né? Então assim, eu diria que 5 a 20 miligramas, sempre começar pela margem inferior. Mulheres, 5 miligramas, homem, 10 miligramas. E se você, pessoa, tem problema com ansiedade, acho interessante você nem passar perto de ioimbina. Ela tende a não bater bem, quando é o caso, nesse sentido. Salbutamol começaria coisa de 4 miligramas, né? Daria para juntar essa dosagem mínima desses 3 que eu citei, mas tem sido cada vez mais difícil achar isso em farmácia, né? Usualmente, a gente utilizava a versão em comprimido, era o que tinha posologia mais fácil, né, do que o xarope ou a bombinha, mas nunca mais eu achei. Então, enfim, fica mais como uma citação. E a gente tem o famoso clenbuterol, né? Creio que um dos mais barra pesado, o que realmente vai ter uma efetividade em termos de acelerar o seu metabolismo basal, né? Salvo engano, eu não revisei antes do vídeo, mas para cada 25, confiro essa informação depois, mas mais ou menos em média, para cada 25 microgramas de clenbuterol, você vai ter um aumento ali de por volta de 6,5% da sua taxa metabólica basal. Isso é muita coisa. Considere que você vai usar isso ali todo santo dia. Então, no final da semana, cara, tu joga ali fácil mais de uma refeição fora, sem fazer nada. É como se tu deixasse de fazer uma refeição, nada, só ingerindo, entendeu? E isso sendo conservador, 25 microgramas é coisa de 1 ml de Lavisul, né? Vamos às dosagens. Não acho interessante você passar de 3 ml de um Lavisul, que é mais concentrado, daria o quê? 75 microgramas por dia. É bastante. Muda muito um físico, certo? Então não acho interessante você superdosar. Com certeza o clenbuterol
cobra o preço não só de saúde, né? É um beta-agonista não seletivo muito forte, então ele vai te tirar uns aninhos aí de vida, como de exaustão mesmo, de exaurir o físico. Tu não fica, por experiência própria, ali, uma semana de uso de clenbuterol, já não fico a mesma pessoa, já fico mais zumbizão, já fico mais cansado, aquela passada mais pesada, a perna já murcha muito, fica muito flat, eu nunca encho 100% com clenbuterol rodando, mas é fato que o físico muda bastante. Agora você tem que ser pé no chão, né? É uma droga tão boa quanto forte, ao meu ver, e perigosa também. Então, acho que vale a citação aqui, certo? T3 e T4 é uma coisa que eu particularmente prefiro não mexer nem em preparação, porque eu acho que é muito fácil você rebotar mal, de uma forma ruim deles. E, de novo, eu acho que o brilho deles está no sinergismo, não no uso isolado, né? Principalmente com o clenbuterol, mas aí o negócio já fica muito barra pesada. Então, assim, prefiro não citar doses, né? Eu acho que já tem, assim, um potencial de dano grave quando tu mexe com isso. Mas menos é mais, certo? Menos é mais, sim. Começar, só para começar, pronto, para não dizer que não citou nada. Acho que 12,5 de T3 ali, já dá para fazer algum teste, né? E manter o T4 ali no que seria o basal fisiológico. Mas é assim, uma coisa que me falta a experiência prática, não vejo inicialmente com bons olhos, eu acho que o manejo deles ali precisa ser por pessoa muito experiente, e assim, eu acho que o retorno não compensa o risco, né? Tanto de saúde quanto de físico resultado final, certo? Mas olha a citação. Se dentro desse coquetel tu conseguir colocar, enfim, substâncias como taurina e tirosina, elas tendem a quebrar mais os colaterais, principalmente a nível de ansiedade, certo? A nível do sistema nervoso mesmo, de estimulantes. Então, se for uma coisa que caiba no orçamento, tu colocar aí, digamos, pelo menos uns 5 gramas de cada, taurina e tirosina, creio que você só vai ter benefício, certo? Então, assim, basicamente era o que eu queria passar, né? O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que o previsto, mas a ideia nunca foi segurar a informação. Então, para a gente recapitular, né? Quando começar com estimulantes, ali do meio para o fim do seu cut da sua preparação, pelo menos depois de 10 semanas, né? Ideal seria começar depois de 12, que é quando você tende a ficar meio zumbizão. Nunca superdosar um deles, mas usufruir de um sinergismo inteligente. Então, cafeína, ao meu ver, sempre vai ser a base. O salbutamol, simplesmente acho que foi descontinuado, é muito difícil encontrar. Se você não tem problema com estimulante, com ansiedade, você pode pingar no meio disso uma ioimbina. E em casos apenas de preparação, hormonizados, você pode considerar entrar com clenbuterol. Mas saiba onde você está se metendo. Isso jamais vai ser uma orientação, certo, de saúde. Jamais, né? O teor desse vídeo é um conteúdo informativo e um pouco mais técnico. Dosagens mínimas efetivas, eu já citei, mas vamos recapitular, né? Cafeína, 1 a 3 mg por quilo. Ioimbina, 5 a 20 mg por dia. Clenbuterol, 1 a 3 ml por dia. De novo, com muito cuidado. Observa semana a semana como é que teu físico reage. Para quem tem colaterais leves, tu tá com muita taquicardia e tal, tu vê que não bateu bem, é melhor descontinuar. Mas quando o colateral bate leve, isso tende a melhorar ao longo dos dias, 2, 3 dias, até a primeira semana. Você tende a sofrer menos com isso, mas assim, cabe observação diária, semanal. Tranquilo? E assim, usufrua mais do potencial de aquele empurrãozinho, para tu terminar ali teu cut de tua preparação, e a inibição de apetite. Não deixe eles virarem um tiro no pé, lhe deixarem mais ansiosos, com um treino pior, com um sono pior, com tendência maior a sujar sua dieta, e, enfim, de forma aguda, canibalizarem sua saúde e seu shape, tranquilo? Basicamente era a informação que eu queria passar. Lembra que a comunidade aqui é nossa, então qualquer sugestão de conteúdo, qualquer comentário que você queira fazer, feedback positivo, negativo, tua experiência com estimulantes, boa, ruim, enfim, né? A comunidade é nossa. E por hoje é isto, senhores. Zezé out.